Então, beleza. A aula de hoje que a gente vai fazer é sobre C-Bet Flop Multiway. Eu escolhi esse tema porque na semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, eu pedi para que me mandassem algumas hand history e algumas pessoas me mandaram. E aí eu percebi que tem muito leak nesse tipo de spot. A galera tá overvalorizando, vamos dizer assim, as mãos em spot multiway. Então, assim como... E aí eu pedi para que me mandassem mãos sobre esse assunto e tal. E aí, como não me mandaram nada, eu selecionei mãos da minha database mesmo. E bastante spot diferente, de diferente posição, para a gente dar uma estudada. E aí, eu não sou nenhum especialista em spot multiway, até porque ele é uma coisa bem difícil de ser falada, até porque não tem um software muito específico para solucionar esse tipo de coisa. Então, a gente vai ver assim mais nossas opiniões e tal, e vamos tentar discutir sobre como deveria funcionar os ranges nesse tipo de spot. E aí, durante as mãos aqui, eu vou fazer várias perguntas para vocês. E eu queria que todo mundo participasse, todo mundo respondesse para ver a opinião de todo mundo, né? Para a gente conseguir fazer um negócio legal. E eu separei algumas mãos, eu vou começar aqui com essa, que foi um par de rei, que eu abri do botão, tomei call do small blind e do big blind. Board relativamente seco, né? A gente está em posição contra dois jogadores. Contra small blind, contra big blind, isso ia ser um easy c-bet. Contra small blind, mesmo que ele tenha ainda uma parte disso aqui, que o range dele é um pouco mais forte, ainda seria um easy c-bet com esse par de rei. E aí, quando a gente joga multiway, tá jogando contra dois jogadores, eu gostaria da opinião de vocês, como vocês jogariam esse par de rei? Como vocês acham que esse par de rei deve funcionar nesse tipo de spot? Pode desmutar aí alguém e responder. Pode começar por ti, ô Léo. Como tu jogaria essa mão aqui? Cara, eu cementaria o padrão ali 33%, mesmo sendo contra dois jogadores. Uhum. Nesse board seco aí, a gente tá com overpair. Acho que o small ali pode ter muita dama ali que a gente pode extrair. O problema é que a gente vê o Big Blind tem muito draw aí também, né? Dois pares pode ter. Sim. Mas aí a gente analisa depois do turn, né? Tem que pagar. Entrou alguém aqui agora, acho que foi o Adrian. Sim, bom dia. Beleza? Beleza, Adrian. A gente tá vendo um spot aqui que eu joguei, eu abri esse botão, small pagou, big pagou. Esse era um spot que com certeza é easy c-bet contra big, contra small também é um easy c-bet. E quando é contra dois jogadores, quando a gente joga multiway, como que você acha que deveria ser esse spot? Como que tu jogaria? Perguntar pra ti agora que chegou já pra... Mano, eu jogo de C-Bet aí também, ainda mais pela faixa de stack, né? Tentar colocar todas as nossas fichas até o river, eu acho. Que por ser um pote com... Tu disse se fosse com mais gente. Tipo, a gente tá Essa multiway, né? A situação. gente tá contra o small e contra o big. Sim, Situação. pois é, eu certo, mano, porque eles têm muita ficha também, né? E acho que a gente pode extrair bastante até o river ali. Tá. Esse é um spot até relativamente fácil, né? Pensando assim, pela mão que a gente tem. Mas o que eu queria mostrar nesse spot é como que funciona o nosso range aqui, o quão amplo é o nosso range e como que ele deveria funcionar na vantagem de range. Para isso eu vou usar o Equilab aqui para a gente construir os ranges, tanto nosso quanto do small, quanto do big. Primeiro vamos começar pelo range do small. O que ele fleta dessa posição ali? Vamos colocar aqui que ele nunca fleta o topo, né? Que é essa parte que eu acho que ele sempre tribeta. Vamos dizer que isso aqui ele sempre tribeta. Isso aqui ele sempre tribeta. Se vocês discordarem de alguma parte do range que eu colocar aqui, me avisem. Vamos supor que ele tribete alguma coisa assim. O que vocês acham desse range? Alguma coisa assim. O range de Eu acho. flat do small blind. O que vocês
acham desse range? Eu não coloquei tanto essas mãos aqui, ó, porque uma parte pode ser aquele tribet também, né? Eu acho que é isso aí. Não sei se o Aze Dama Off ele também não tribeta. Tá. O Ace Dama Off talvez ele tribete mesmo. Deveria, né? Sim. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, assim, esse é um spot que a gente ainda tá jogando contra um range amplo do Small Blind, né? Ele ainda tá fletando muita coisa. E, obviamente, nesse spot o Big vai defender bastante também. O Big vai completar com quase todo o range dele. Principalmente a parte suited, eu acho que ele vai dar call com tudo. Ele vai dar call com bastante combo off. Tirando o topo, com certeza, né? Ele vai jogar bastante pra frente. Tirar alguma coisa assim, que pode ser aquele tribet também. Pra não ficar muito amplo. Por ser multiway, talvez ele não defenda todas as mãos off, não defenda tantas mãos offs, né? Defenda mais a parte suited mesmo. O que vocês acham de um range mais ou menos isso aqui pro Big Blind? Acho que tem mais coisa, acho que ele defende mais. Acho que ele defende alguma coisa assim. Eu acho que é isso aí mesmo. E o Aze 5 suited ele também. Eu coloquei para ter alguma coisa de tribet também, né? De squeeze mais tranquilo não Não, colocar. justo. Tirar um combo assim para não deixar mais... Daí fica um range de Então, 64,4%. aí depende muito do jogador, né? Tipo, esse range é mais um. Eu tô pensando em geral, sabe? Tipo, um range geral, não específico para jogador, um range geral. Um jogador Mas normal em aqui, o geral que eu ele acho que ele defende? defende menos que isso aí. Você acha que ele defende um pouco menos que isso aqui? O Aham. que tu acha que ele não defende aqui? Defende muito menos. Certeza. O que eu tiro daqui? O que tu As sugere? partes off ali, tipo, aqueles. A parte mais fraca off ali, eu tenho certeza que eles não defendem. Tipo, essa aqui? É. Deixa assim mesmo, mas Alguma coisa assim. É. Pode ser ele. Mas Eu acho que realmente ele deveria ficar um pouco mais tight quando o small da call, né? Mas eles ainda vão... até o Eu acho que vai suited defender ali, eu acho que bastante. ele A não galera defende. defende Eu acho bastante. que ele não defende aquilo tudo de suited também. O field, né? Tô considerando Suited o field, deveria pra estar gente ficar na defendendo... conta. Suited ele deveria estar defendendo todas as mãos, né? Deveria, mas tipo, se pegar um reg vai defender, né? Mas pegar um cara ali que são recreativos nunca vão defender, tipo, pegar um 7-4, 7-3 parado, ele nunca vai defender 8-4. Tá, mas vamos Deveria, contar com né? esse range, porque a gente já tirou bastante da parte off, então vamos manter esse range de 53,54%, que é um range bem tight para o Big Blind. E vamos colocar aqui o nosso rei. Primeiro eu vou tirar o range do small. E eu quero avaliar aqui. Olha a vantagem que a gente tem de equidade quando a gente tem um rei. Primeiro eu tenho que colocar o board, né? Tipo, ele tá contra o range geral. Mas se eu colocar o board, ele vai deixar um pouco mais específico. Dama 7, 6. Então a gente vê que contra o Big Blind, o nosso rei ele é muito forte. Ele ainda tem uma vantagem muito grande, né? Ele ainda tem uma equidade muito grande. E aí quando o small entra, percebe que essa equidade ela vai cair drasticamente. Tipo, ela de 80 ela foi para 67. Ela diminuiu bastante, né? Óbvio que nesse board a gente ainda vai ter uma vantagem absurda, porque não vai ter tanto nuts assim. As mesmas mãos de nuts que eles têm, a gente também tem, porque a gente ainda está abrindo dama 7, a gente está abrindo dama 6 suited aqui. Então a gente tem uma vantagem aqui nesse board relevante, né? Então, com certeza, os nossos overpair, eles vão ser c-bet aqui. Eles vão ser c-bet sempre. Tipo, as e rei. Para extrair de dama X, para extrair de draw e muita coisa que o Big Blind vai ter. Então, com certeza, os overpair ainda vão ser c-bet. Mas esse é o tipo de spot que ele vai ter um mixed. Ele não vai ser sempre c-bet. Tipo, diferente se a gente estivesse jogando contra o Big. Se a gente estivesse jogando só contra o Big, a gente nem precisa olhar a nossa mão aqui. Bateu esse board, c-bet 100%, né? E aí, quando a gente joga contra dois jogadores, isso já tem que ser um mixed. A gente já não pode betar 100%. E eu tô vendo que, tipo, a galera tá ignorando isso. Ignorando que tem um outro range que é um pouco mais forte aqui. A gente não tá jogando só contra o Big, sabe? Tipo, a gente tá jogando contra dois jogadores e esse range aqui é um pouco mais forte. O range do Small é um pouco mais selecionado. Até mais forte que o nosso. Porque a gente tem muita mão,
tipo, rei 7 off, ele nunca tem rei 7 off. A gente tem dama 8 off, ele nunca tem. Então, na teoria, o range dele ainda é um pouco mais forte que o nosso, né? Lógico que a gente tem as, tem rei, tem vala, dama, vai ter todas essas mãos que ele não vai ter, porque ele vai tribetar pré. Mas ele vai ter uma parte do range bem forte aqui. E a nossa full jacket não vai ser muito grande nesse flop. Então, a gente não pode simplesmente CBtar board, CBtar range aqui nesse spot, né? E vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar o nosso range inteiro aqui, para ver a quantidade, o tanto que diminui. Se a gente for pensar no nosso range inteiro, né? Mesmo a gente abrindo todas as damas suited. Vamos pensar um range assim, que é um range até que padrão para essa faixa de stack aqui do botão. Um range um pouco tight, 45,4%. Deveria ser um pouco mais wide, porque a gente deveria estar abrindo essas mãos aqui, mas a gente acaba não abrindo, né? Tipo, alguma coisa assim, a gente deveria estar abrindo para ficar próximo dos 50%, mas a gente não acaba não abrindo. Então, vou deixar um range assim um pouco mais tight. E olha a equidade do nosso range em geral. Como que funciona contra o range deles. Tipo, a gente não tem uma equidade muito grande, né? Então, a nossa frequência de c-bet é que ela tem que ser baixa, ela não pode ser uma frequência muito alta. Então, tem que ser um range mixado aqui, né? A gente não pode, tipo, pegar qualquer duas cartas e c-betar aqui, porque a gente está jogando contra dois jogadores. A gente não está jogando só... Mesmo que a gente tenha a vantagem de estar em posição e tal, quando a gente joga contra dois jogadores, a nossa equidade diminui drasticamente. Deixa eu botar aqui agora só contra o range do Big Blind. A gente ainda tem uma vantagem grande, né? Quando a gente joga só contra o Big Blind, aí o fator posição faz com que a gente se bete bastante. Quando a gente joga só contra o Small Blind, que é um range mais forte, a gente já não tem mais vantagem de equidade grande. Mas a gente ainda se beta porque a gente tem vantagem de posição grande. Então esse seria um board que a gente se betaria range contra qualquer um dos dois jogadores. Mas quando enfrenta dois juntos, a gente se beta bem menos, né? Então, tipo, nesse spot específico, eu acho que eu deveria ter feito um terço mesmo. Eu acabei fazendo um quarto aqui, fiz uma size um pouco menor, mas acho que você beta com toda a parte do range que for você betar, no caso, né? Tipo, a gente não vai ser betar um 10-10, por exemplo, vala aqui, mas a parte do nosso range que você beta vai ser sempre um terço, né? E aí o restante da mão, ok. Tipo, o turn eu acho que é um pouco de overplay apostar aqui. Nesse 8 específico, é porque a gente não quer tomar check raise, a gente não quer construir já um pote gigante quando bate esse 8 aqui. E provavelmente isso aqui era uma reta também, então eu não quero colocar tanta variância assim no meu jogo. Eu dou alguns check turn. Eu tenho o rei de ouros aqui, é bem relevante para dar esse check turn também. E tipo, quando eu sebeto essa mão multi-way, ele continua muito mais com mão que conecta com esse 8 aqui, sabe? Tipo, ele não vai ter, sei lá, 6 e 5, por exemplo, ele não vai ter tanto assim, ele vai ter mais segundo par e top pair pagando c-bet. Não vai ter tanto terceiro par, né? Então, essa carta aqui, querendo ou não, ela conecta um pouco com o range dele. Então, ela é uma carta bem ok para dar o check. E aí, River é um call easy contra essa size. Tipo, olha como conecta. Tipo, os range em spot multiway, eles são bem mais honestos, né? Em geral. Eles costumam ser muito mais honestos. Vamos passar para essa próxima aqui, que é um 6-6. Eu abri de começo de mesa, tomei call do botão e tomei call do Big. O Big checou, a gente pegou o segundo segunda trinca aqui, que nesse spot específico a gente pode considerar o nuts, né? Porque ninguém tem rei aqui, basicamente. Então a gente tá nuts nesse spot. Como que vocês jogariam essa mão aí? Pode responder quem que não falou ainda também. Mano, eu gosto de... pode falar. Pode falar, Adriano. Não, eu gosto de jogar de check, mano, essa mão. Tá. Com qual incentivo? Por que dar check? Na verdade, na maioria das vezes, ultimamente, eu venho jogando de c-bet, mas
eu gosto de jogar de check por estar fora de posição e, tipo, dando a oportunidade do cara do botão ali betar, né? Uhum. Tipo, porque eu acredito que ainda vai ter alguns reis ali na mão dele e alguns pares ali, tipo um 7-7, 8-8, vai ter essas mãos também que eu acho que, que ele pode apostar nessa situação, entendeu? Uhum. E também eu gosto de CBtar já para ir inflando o pote, né? Também. Né? É, E eu tô hum, jogando contra 2 jogadores e acredito Eu que. acho, eu acho que o bordo da dama valete eu prefiro eu tendo mais CBT. Daí eu acho que tá mais no range de flat lá do botão e eu quero fazer um pote bom pra gente tentar ir pro chão, né? como se fosse tipo 4, 6 e valete, 4, 6 e dama, tu disse? É, 6-4 valete, que é um range que ele vai fletar bastante lá, valete 10, dama 10, uma valete, Uhum. coisa que eu acho que ele fleta bastante lá, principalmente suited. E daí esse tu daria check, esse board em específico. Não, 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 não. Esse bordo daí eu tenderia a CBtar mais, porque daí se ele acertar alguma coisa lá, eu já quero. Tô disposto a atolar. Agora Tá, então tu daria check no valete high, dama high e você betaria o rei high, é isso? Não, 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 não. Contrário. Contrário. Então esse Eu tu daria check? CBtaria dama, valete, raia aí eu CBtaria. E esse rei eu prefiro dar check. Ah, tá, entendi. Mas alguém tem alguma opinião diferente? Alguém joga diferente? Alguém joga de bet aqui? Então, cara, no geral, assim, fora de posição em spot multiway, a gente vai dar muito check, com quase todo o nosso range. A gente dificilmente vai betar fora de posição em spot multiway quando a gente é agressor. Quando a gente começa a abrir mais para começo de mesa, tipo EP, MP, a gente começa a ter mais c-bet. Quando a gente começa a abrir tipo de cutoff, de hijack, onde o nosso range está mais amplo, a gente vai mais de check. Então, aqui a gente está abrindo de MP, ainda é um range amplo aqui, até porque tem 3 buracos na mesa, né? Então, a gente não está de EP aqui, a gente está de MP. Então, ainda tem um range um pouco amplo. Então, é ok ter, tipo, bem mais check do que bet, né? Tipo, quase sempre check, na verdade, e bem poucos bet. Quando a gente tem range amplo. E aí, quando a gente abre lá do EP, a gente pode começar a tipo, ter mais bet do que check, sabe? E aí, esse é o board que, tipo, eu dou check sempre com esse tipo de combo aqui, 6-6, 4-4. Eu prefiro, tipo, apostar o rei-rei aqui do que apostar o 6-6, sabe? Porque o 6-6 eu acho que é 6-6 e o 4-4 são meus principais combos de check raise. Meus principais combos de valor para dar check raise. Que desbloqueia todos os GX, desbloqueia todos os principais combos de valor dos dois jogadores, né? Principalmente do botão, que vai ter, tipo, rei-dama, rei-vala, uma frequência muito alta. E a gente quer fazer ele colocar muita ficha com essas mãos, né? E dando check raise, eu acho que é onde a gente vai mais atacar esse tipo de combo. Então, esse é o principal combo para dar check mesmo. Tipo, as trincas baixas são os melhores. E, tipo, CBTA também não é ruim. Principalmente quando a gente vai abrindo de começo de mesa, né? Enquanto mais de começo de mesa, mais vai virando C-bet esse tipo de mão. E aí eu fui de check, todos deram check, e aí turnei uma posição a size forte e os dois foldaram. E aí, tipo, quando a gente tá em posição, os delay c-bet nosso pode ser com size alta. Tipo, não tem problema a gente fazer size alta porque a gente tá checando trap no flop, né? A gente tá checando mão forte no flop. Então faz sentido a gente apostar forte no turn. Quando a gente, tipo, só checa mão média e mão fraca no flop, não faz sentido a gente apostar uma bomba no turn. Mas nesse caso, a gente ainda checa trap, né? A gente ainda checa, tipo, um Ice possivelmente aqui, porque a gente tá fora de posição. O Ice é um combo bom para dar check raise aqui também. E aí a gente dá bastante check, né? E aí e aí eles vão apostar com size grande no turn quando acontecer isso. Agora o Ice Rei, a gente abriu do MP, tomou call do botão e tomou call do Big. Check. Como que você joga esse Ice Rei aqui? Esse é legal, porque esse é um pouco complicado. A galera fica um pouco perdida nesse tipo de spot. Como que você joga aí? Alguém que não falou ainda de preferência, cara. Eu vou de Leonardo, que tá check aí. chove aí.
Desculpa, alguém falou alguma coisa, mas eu não Eu entendi. falei, eu vou de check shove aí. Check shove? Isso. Beleza. Mais alguém joga diferente? Por que você dá check shove aqui, ô Haroldo? Foi o Haroldo que falou, né? Porque sim, eu tenho duas overcards, tenho o backdoor do flush, tenho o draw com a dama. E eu acho que ele acaba fazendo foldar aí também. O cara Acho que vai, tem tipo, full jack te dando check acho shove. que ainda tem ainda. Em cima do stack dos dois. Uhum. Quem vai apostar vai ser o botão, se apostar no caso, né? Isso. Eu acho que mas eu acho que o check shove talvez seria bom contra um jogador só, talvez, né? Ali, principalmente o botão, acho. Apesar de estar no range do botão, acho mais fácil o cara que tá em posição flotar isso aí sem nada do que o Big Blind lá. Uhum. Se fosse Best Big Blind, né? Um jogador só, né? Sim. Mais alguém tem alguma opinião diferente? Alguém jogaria Essa mão só diferente isso check aqui? talvez Alguém joga de C-Bet nesse spot? Mas assim também, se a gente toma o call, a gente tá muito bem defendido, né? Dando check shove. Sim, concordo. Nossa mão tipo, temos duas over, uma broca, backdoor flush, sim. A gente tem uma equidade decente para continuar nessa mão, né? Alguém joga de C-Bet esse spot? Não, eu prefiro jogar check call dependendo da size. Eu também não curto ser betar assim contra dois por posição. Apesar de a gente estar bem defendido, como tu falou ali, mas eu também jogaria de check shove ou de check call, dependendo. Né? Mas nessa faixa de stack que a gente tá, o tamanho do pote, não dá muito pra ficar aí no check call, não. Tipo, check shove já. Mas alguém tem alguma opinião Se diferente? tivesse Alguém que não... maior de uns 35 blinds, dava pra ir de check call e tudo mais, mas acho que nesse efetivo tem que check shove mesmo. Acho que se for pra se betar, aí tem que ir para as 3 daí, né, mano? Tipo, não vou dar bet, daí, digamos, turn não acerta, eu vou ter que continuar betando, não vou largar a mão mais. Acho que check shove era mais, tipo, é mais efetivo, assim, né? Sim. Então, cara, eu vou falar minha opinião dessa mão, então. Tipo, nesse tipo de spot aqui que eu abro do hijack ou eu abro do cutoff, qualquer uma dessas duas posições aqui, eu vou checar 100%, cara. Quando eu tô fora de posição, tipo, eu vou dar sempre check. Independente do board, basicamente. Pode ser um board ace high aqui, eu vou estar dando check. Em spot multi-way, fora de posição, né? Tipo, tô fora de posição contra o botão e isso já é relevante o suficiente para mim dar check com todo o meu range. Dá sempre check. E aí eu vou mixar, uma parte do meu range eu vou dar check raise, uma parte eu vou dar check fold e uma parte eu vou dar check call. E aí a questão é como que eu vou construir esse range, como que eu vou construir o meu range de check raise, como que eu vou construir meu range de check call e como que eu vou construir meu range de check fold. Check fold eu acho que é o mais fácil, né, velho? Vai ser tipo mãos que não conectar basicamente nada. Apesar de que, tipo, nesse spot a gente vai ter bem pouca mão que não conectou com nada, né? Seria o quê? Seria, sei lá, 7, 8. Até essa, na verdade, ainda conecta, né? Então seria, sei lá, os pocket. Os principais combo eu acho que dá pra dar meio que give up aqui. Daria pra dar check fold, seria, sei lá, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Essas mãos eu acho que é bem tranquilo de dar check fold, porque nosso valor é fraco, teoricamente, para esse tipo de spot. E não vai melhorar, né? Tipo, não tem mais turn, não tem mais river que vão melhorar. Então, esses seriam os principais combos que a gente daria check fold. Os sem valor de showdown, que não tem mais, os sem equidade, no caso, né? E não tem mais para onde melhorar, né? Tipo, quase todas as mãos que tem draw, a gente vai continuar aqui de alguma forma. Uma parte delas de check raise e uma parte delas de check call. Todas as mãos que a gente tem valor, a gente vai continuar. Uma parte de check raise e uma parte de check call. Os melhores draws, os que têm valor de showdown, principalmente, eu prefiro colocar eles no range de check call. Os principais draws. Mesmo nesse efetivo, cara, tipo, é um efetivo de pouco baixo, SPR de 3 aí, se a gente der check call já vai ficar apertado pro turn e tal, mas é uma mão que ainda vai realizar muito bem, né? Tipo, mesmo que a gente jogue de check call, que sei lá, ele faça meio pote, a gente joga de check call, ainda vai ter muito turn que a gente vai poder atolar, mesmo sem acertar, né? Tipo, um 6 de ouro, o 6 de pausa ainda vai ser
a gente vai ter uma equidade gigantesca para dar check call de novo no turn, né? Porque a gente vai ter broca, 2 over e flush draw. Então, essa é uma mão muito forte, eu acho, para querer expulsar eles da mão. Tipo, eu preferia pegar aqui um combo para dar check chove, no caso, o rei e dama. Porque o rei e dama a gente não tem valor de showdown. A gente faz foldar a mão melhor, porque, tipo, se a gente der check, vamos supor que ele aposte um Ás e 10, por exemplo. A gente dá check chove com o rei e dama, talvez a gente faça ele foldar essas mãos. Pode ser que ele aposte aqui um 8 e 9, a gente tem rei e dama, a gente tá na frente dessas mãos, né? Então, eu preferia pegar um pouco mão sem valor de showdown para dar check raise, e essas que tem valor de showdown e tem uma equity decente ainda, colocar mais no range de check call mesmo, né? E aí, tipo, sempre check, flop sempre check, fora de posição sempre check, nessas posições aqui. E aí o Big deu call junto. Agora, o que vocês acham nesse spot, quando o Big dá call junto? Continue de check shove, vão de check call agora? Eu continuo de check call. Eu continuaria na mesma linha, né, do check shove. Também não ia mudar o plano inicial da mão, não. Eu também, eu vou de check shove aí, porque justamente pela nossa equidade, né, mano? E, tipo, que nem falou, ele vai fazer ele foldar, por exemplo, algumas mãos que estamos ganhando ali, um 10, tá ligado? Por exemplo. Sim. Talvez. Sim. Concordo. Eu acho que, assim, quando o Big dá call junto, a gente começa a ter incentivo para chovar, né? Porque o Big aqui provavelmente vai ser dead money contra o nosso chove. Esse 2.5 que o Big colocou. Aqui a gente não sabe, ainda tá um range um pouco escuro, né? A gente não consegue definir um range muito bem pro botão, mas ele ainda pode ter, tipo, rei dama, por exemplo, ele pode estar fazendo isso, ele pode estar fazendo com 10x, ele pode ter alguns combos assim ainda. Então, agora, quando o Big dá call, eu já começo a querer chovar mais essas mãos aqui. Eu acho que eu tenho um pouco mais de incentivo em chovar, né? Não que eu vá chovar sempre, mas eu tenho um pouco mais de incentivo em chovar. Obviamente que se eu pegar 2 jogadores com a station aqui, eu não vou chovar essa mão numa reta final, por exemplo, porque eu vou tomar muito call e eu vou colocar uma variância gigantesca. Mas no spot de chip EV, eu posso chovar bem tranquilo a minha mão por valor aqui. Pensando que o range do Big tá um pouco capado aqui, né? Tipo, ele nunca tem uma mão muito forte, ele nunca tem, sei lá, 10 valete, por exemplo, porque eu já espero que ele dê raise no flop, que ele dê check raise no spot multiway. Então, eu nunca espero que ele tenha uma mão muito forte. Ele pode ter, tipo, alguns valete médio, que quando esse cara folda, ele dá call. Mas aí a gente vai estar bem ainda com a nossa mão, né? Então, eu considero aqui o range do Big um pouco de dead money aqui. E me preocupo mais com o range do botão. E o range do botão, não acho que seja tão forte assim também. Tipo, ele vai ter algumas mãos fortes. Tipo, ele vai ter o 10 valete, ele vai ter uns Ás valete, talvez, que não tribete pré. Vai ter alguns rei valete, mas não tantos assim. A gente bloqueia uma parte dessa também de valor, né? Então, eu acho que agora é incentivo suficiente pra gente chovar assim. Eu gostaria de ter jogado essa mão aqui de check shove. Eu acabei jogando check call. Que também não acho que é um erro. Também não acho que seja um erro aqui jogar de check call. E aí, no turn aqui eu joguei de lead. Tipo, é uma carta que favorece demais o nosso range. Tipo, me dá muita vantagem no pot three-way. Tipo, tá muito face-up que eu tenho Ice Rei aqui, né? É muito fácil eu representar o Ice Rei mesmo. Mesmo que eu não tenha, tipo, se eu tivesse, sei lá... Não sei qual combo que eu poderia usar pra blefar aqui. Tipo... Transformar um 10 em blefe, talvez, pegar um rei 10 agora, é uma opção. Tipo, pegar um rei 10 agora de ouro, por exemplo, e transformar em blefe, é uma opção. Então, eu posso ter ainda alguns blefe aqui. E essa carta dá muita vantagem, tipo, vai rodar muito de check, aquela parada do tipo, quando vai rodar muito de check no turn, check behind, eu posso começar a construir estratégia de lead. E essa é uma carta que eu espero, que o botão vai checar muito behind. E aí eu começo a construir uma estratégia de lead. E aí quando o SPR tá assim tão baixo, eu faço uma size bem pequena mesmo. Tipo, no geral aqui eu faria 1/3 na minha size de lead. Só que como o SPR tá tão baixo, e eu não quero, tipo, betar 5 aqui e deixar o pot muito curto, tipo, ou ele foldar no turn, ou fazer ele foldar no turn, né? Tipo, eu quero que ele dê call no turn e eu vá pro river desse jeito. Sabe? Tipo, com pouca fold equity, com nuts, uma mão muito forte. Mas a questão da mão ali, o principal da mão, o ponto é o flop mesmo.
que eu tô vendo, tipo, que a galera tá apostando bastante. Por isso que eu perguntei ainda se alguém joga diferente, se alguém joga de C-Bet e tal, porque eu tô vendo muito, tipo, muito C-Bet nesse board aqui, nesse tipo de spot. E esse é o spot que ele tem que ser quase que 100% de check, né? Tipo, independente do board, independente da nossa mão, ele tem que ser quase 100% de check. A galera tá apostando demais aqui. Tipo, uma mão como Ás e Valete, por exemplo, Rei e Valete, eu poderia apostar aqui. Uma mão assim, porque eu preciso de proteção. É uma mão forte o suficiente para atolar aqui nesse stack. Então, é uma mão que eu ainda posso apostar, mas são poucas, né, que eu vou estar apostando. A maior Mas parte eu vou estar checando mesmo. o check, o Rei Valete também não joga de check raise, assim, nessa situação, por ter já o top pair com um bom kicker e backdoor, assim. Tipo, acho que é uma mão que também é um pouco protegida, querendo ou não, né? Uhum. Sim, é uma mão um pouco protegida. O Rei Valete eu acho que é um combo bem decente para dar check aqui, mas o Ás e Valete eu acho que eu apostaria, cara. Seria um dos poucos combos que eu apostaria nesse spot. Ia ser o Ás e Valete mesmo. O Rei Valete eu acho que eu daria mais check. E com certeza vai ser um mixed ainda. Ele não vai ser 100% de aposta, o Ás e Valete aqui. Ele vai ser check também, com alguma frequência. Tipo, o geral é 100% de check aqui. O geral, esses boards é 100% de check. E aí, se quiser apostar algumas vezes, as melhores mãos vão ser essa, né? Vão ser, tipo, teus melhores top pé. Esses vão ser as tuas melhores mãos para apostar. Mas, no geral, é 100% de check esse tipo de board, quando a gente tá fora de posição. Esse tipo de E spot, se né? Não é fosse nem o um tipo board, do... se fosse um board, por exemplo, dobrado ali, vala-vala e 5, 10, 10 e 5, Então, tenderia a acertar? esses são os piores para CBT, cara. Tipo, muita galera aposta mais esses, tipo, board dobrado, fold equity é maior e tal, mas isso é um conceito um pouco antigo, cara, porque, tipo, se a gente for pensar, quem tem mais valete aqui nesse spot? Quem que tem vantagem de nuts aqui? É a gente que tem mais valete? Não, botão, né? O botão não, eu acho que é o Big que tem mais valete, que vai ter todos os valetes suited, vai ter alguns valete off, que nenhum de nós dois tem. E o Big também vai ter bastante valete, porque uma parte grande de flat do botão é vala X, né? Tipo, ele defende valete 10 suited, ele defende valete dama suited, ele defende rei valete, talvez até o Sim. off ele defende. Então, uma parte do range dele tem valete, né? E o Big Blind vai ter todos os valete. Então, tipo, os boards dobrados são os piores para betar nesse tipo de spot, principalmente os médios, que os dois vão ter, né? Com uma frequência bem alta. Agora é diferente. Agora a gente está em posição contra o range do small, contra o range do big. Como que você jogaria essa mão, que tem uma equidade bem baixa aqui, basicamente, contra esses range? Num board seco, que provavelmente a gente se betaria contra o big, betaria com uma frequência alta contra o small. Como que vocês jogariam esse aqui em específico? Acho que eu faria size alta. Eu já check. Ou fold. Ou check mesmo. Size alta por quê? Por causa da frequência, né, de passar. A nossa é baixa. Sim, a gente precisa fold equity, né? Quando você beta isso aqui. Então, fazer uma size alta parece fazer um pouco mais sentido. O problema é o que a gente representa fazendo uma size alta, né? O que a gente pode fazer por valor uma size alta aqui? Eu acho que eu faço uma size bem baixinha, na real, porque acho que ele não folda nada, né? Vai foldar. Nada do range de valor? Digamos, os pares, assim, os pocket pair médio aí, 6-6, 7-7, até um 4-4, 2-2, não folda nada, eu acho, né? Uhum. Claro que o... Concordo. Contra size pequena, com certeza ele não vai foldar essas mãos. Contra size grande, eu acho que também não. Não folda. Dificilmente, né? A gente vai ver, tipo, você betar aqui sei lá, 4 blinds e o small blind foldar um 6-6. Eu acho que a gente não vai ver isso nunca. Pelo menos a gente não espera que isso aconteça, né? A gente não pode esperar que isso aconteça. A gente Mas, tem que... por exemplo, se for contra, sei lá, contra vilão que não defende tanto, acho que eu faria size alta. E se fosse já dois vilões que defendem bastante, aí eu já tenderia ao check. Uhum. Eu acho que é legal ter essa alternativa de size alta quando jogar contra jogador que não defende, tipo, jogador que só vai olhar para a mão e foldar. A questão é os ranges aqui, né? Tipo,
O que ele tem para foldar aqui? Tipo, a gente tendo 10 e 9, a gente tá bloqueando uma parte do range dele que insta-fold, né? Que seria, sei lá, rei 10 de copas. É uma mão que vai olhar para esse board aí e vai foldar fácil. Ás e 9 de copas. É uma mão que quando enfrentar uma size alta aqui, vai foldar fácil, né? E aí, quando a gente tem essa mão aqui, o 10 e 9 de copas, eu acho que a gente tá bloqueando muito da parte do range deles que auto-foldam. Muito da parte deles que só vão olhar o flop e vão foldar. E eu acho que quando a gente aposta nesse tipo de board, é isso que a gente quer, né? A gente quer atacar a parte fraca do range deles. Quer atacar a parte de auto-fold. A parte que tá só olhando ali, não tem como reagir, né? E só folda. E aí, para atacar essa parte fraca, a gente não precisa fazer uma size grande. A gente pode fazer uma size pequena. Só que eu acho que tem que selecionar o range certo. Tipo, o range que desbloqueie mais essas mãos, né? Tipo, 6 e 7, por exemplo. Uma mão 6 e 7, suited, que a gente vai abrir aqui. 7 e 8, 8 e 9. Essas mãos, eu acho que elas são um pouco melhor do que o 9 e 10, né? Tipo, seria pior aqui a gente ter 10 e valete de copas, porque a gente estaria bloqueando uma parte muito maior do range deles que foldam. E aí, quando a gente tem o 9 e 10, a gente ainda bloqueia essa parte, né? Então, assim, essa mão é uma mão que eu daria give up, cara. Tipo, eu só daria give up mesmo, eu não tentaria nada. Tipo, contra o big, contra o small eu apostaria, se fosse contra só um dos dois ali. Mas contra os dois junto, eu checaria e, tipo, decidiria turn, sabe? Porque a gente vai ter possibilidade ainda no turn, a gente pode checar e blefar nos turn favorável. Qualquer turn acima do 9 ali, a gente pode estar apostando, né? Tipo, dando a delay c-bet, qualquer turn acima do 9, basicamente. Então, a gente tem possibilidade ainda de ganhar a mão dando check. Mesmo uma mão tão fraca quanto essa, a gente ainda tem possibilidade de ganhar dando check. E eu acho que as chances de a gente ganhar dando check é muito maior do que apostando flop. Porque quando a gente apostar flop, a gente vai ficar meio sem alternativa para as próximas streets quando alguém dá call aqui. Porque a gente não vai ter equity nenhuma, né? Nossa equity é 0. Tipo, não vai ter uma carta que vai melhorar muito pra gente no turn. A não ser que seja tipo, um turn 9 e um turn 10. Vão ser as únicas cartas que vão melhorar pra gente. Fora essas, quando a gente aposta e eles dão call, nenhum turn melhora, né? Então, tipo, na hora de selecionar combo pra CBtar multi-way, sempre tenta se preocupar com isso, principalmente da parte de blefe. Tipo, será que vai ter turn pra mim continuar? Sempre que a gente tiver um combo assim que não conecta com nada do board, tipo, não tem nenhum backdoor de sequência, não tem nada, a maior parte das vezes esse combo vão entrar no range de check mesmo. Ô, Júnior. Sim? Só uma dúvida em relação assim, ó, por exemplo, beleza, a gente joga de check flop, que eu acho que é uma coisa bem, com uma frequência bem alta nesses boards assim, né, a gente joga de check mesmo, e o turn, por exemplo, bate um as. Que size que tu faria para mandar delay c-bet? Tu faz uma size alta ou tu continua fazendo, ou tu faz uma size baixa mesmo? Eu faço uma size baixa, cara, porque se eu fizer uma size baixa, eu ainda posso blefar no river, em alguns river. Quando eu faço uma size alta, eu vou capar demais o range deles, eu vou deixar o range deles muito forte, sabe? Quando eu fizer uma size alta, sei lá, bater um as de copas, vamos supor, no turn, que é um que não abre draw, e eu vou e faço uma size de 4 blind, ponto 2. Quando alguém dá call aqui, pode ter certeza que tem as, cara. Pode ter certeza que eu não vou ter fold equity river, eu não vou, tipo, eu vou perder a mão ali, sabe? Tipo, eu não vou conseguir fazer mais nada no river. E agora, quando eu faço uma size pequena, ele ainda pode continuar com 6-6, ele pode continuar com 7-7, ele pode continuar com algum draw, tipo, principalmente o Big Blind, né, que vai ter ainda alguns draw, o Big Blind vai ter 4-6 aqui ainda. Pode ser que ele continue com essas ainda. Então, a gente consegue ainda blefar no river. A gente ainda consegue ter alguma possibilidade no river, né? Então, eu faria size pequena. E se a Legal, gente tiver, se a gente tem 9-9, 10-10, a gente tenderia a ser betar também? 9-9, 10-10 eu betaria, cara. Daí, tipo, essa parte do range entraria na parte do range de c-bet, né? Tipo, nesse spot a gente vai checar uma frequência média, vamos dizer assim, e vai c-betar uma frequência. E aí, essas mãos vão ser tudo c-bet. E aí, tipo, as Ais Rei Rei pode ser um combo decente pra gente fazer slow play aqui, dar check no flop. Esses que tem muita proteção, sabe? Tipo, as Ais Rei Rei estão muito protegidos aqui. Agora, tipo, 10-10 não tá tão protegido assim pra dar check, né? Porque, tipo, qualquer over acima do 10 pode... Já vai frear, né? Pode frear a action, né? Então, 10-10 não é um bom combo pra dar check. E, tipo, quando a gente tem as Ais, Rei, Rei, a gente quer dar check que o valete dama acerte um valete no turn, que
que o rei dama acerte alguma coisa no turn, que tipo, que o 8 e 9 blefe no turn. A gente quer isso quando a gente tem as né? E quando a gente tem 10-10, a gente não quer isso. A gente meio que quer resolver a mão. Apesar de que o Big ainda tem alguns 3x, o Small também pode ter as e 3 aqui, mas é com uma frequência bem menor, né? Diferente de um board 5 vala-vala, por exemplo, que vai ter muito mais valete no range dos dois. Nesse board aqui é seco, então eu posso fazer algumas trap e pegar todas as minhas mãos médias ali, todos os overpair acima de 5 aqui, betar todos eles por valor, né? Porque a gente não tá tão preocupado assim em estar overplayando um 6-6, um 7-7, por exemplo. A gente não tá preocupado em overplayar essas mãos, porque não vai ser um overplay. Né? Tipo, é um combo bem ok aqui de você betar e ainda pagar um raise e ir pro chão contra o Big. A gente ainda tá bem tranquilo. Faz sentido, faz sentido. E aí, tipo, a gente faz trap mesmo com a parte muito forte do range, que é o Ice Rei, basicamente. Isso com alguma frequência, né? Tipo, eu não vou checar sempre o meu Ice Rei aqui, eu ainda vou betar eles com alguma frequência. Mas eu vou dar algum check. Principalmente contra jogador agressivo, que eu sei que quando eu checar, ele vai apostar duas aqui com uma frequência muito alta, né? Aí eu pego as Rei e jogo, faço a trap pra pegar ele mesmo. Bem nice. E aí essa carta aqui, quando rodar de check, eu acho que tendo esse combo aqui, a gente tem um combo perfeito pra mandar dois barril. Mandar tipo turn e mandar river. E aí tipo a gente manda turn com uma size média, não precisa ser uma size grande, porque a gente está representando valete X, basicamente, só que a gente quer proteger o nosso valete X, né? Tipo, é jogar como se a gente tivesse agora um rei valete, um ice valete, alguma mão assim que a gente checou flop. É isso que a gente tem que tentar representar agora. E qual a size que essas mãos faria? Eu pelo menos, faria uma size média no turn e reavaliaria river, né? Para ver qual size fazer river. Tipo, o Ice Valete aqui eu betaria uma size média e se vir um River Blank eu beto outra size média, sabe? Não vou betar uma size grande porque eu quero call ainda de 7-7, 8-8, 9-9. Então eu não posso fazer tipo uma bomba aqui pra expulsar tudo. Faz umas 3 blind, hein? Eu faria umas 3 blind. Aqui eu acabei dando check, eu acho que aqui foi um erro. Aqui eu já deveria ter começado a blefar a minha mão, porque eu não tenho valor nenhum de showdown, né? Eu nunca vou ganhar essa mão no showdown e eu ainda tenho uma fold equity grande. Tipo, o range do Big ainda tá amplo demais. Os valetes deles aqui, provavelmente, eles probariam, algum dos dois probaria se tivesse valete X. Então, eles têm bem pouco combinação de valete X aqui. Então, e eu ter o 10 e 9 aqui é bem relevante, porque tipo, eu tô bloqueando 10 e valete de copas, por exemplo. Que é uma mão que eles poderiam ter aqui. O valete 9 de copas, eu bloqueio esses combos, né? E aí eu tenho o 10 e 9, que é um combo bem bom pra mim blefar. Eu ainda, tipo, consigo fazer o Big botar ficha no turn com mão pior e foldar river. Tipo, o Big vai dar call no turn aqui de flush draw quando eu fizer 3 e vai foldar river quando errar. Saca? Então eu ainda consigo fazer, tipo, um pote pra mim ganhar no river contra o Big Blind. E aí contra o Small eu reavaliaria river quando ele dá call. Tipo, não é todos os river que eu vou blefar contra ele, né? Porque ele ainda vai ter uma frequência decente de valete. Ele vai ter alguns valete dama que deram o check de novo. Tipo, não sempre, porque alguns ele vai probar, mas ele vai ter alguns, né? Ele não vai probar sempre os valetes dele. E aí é um easy fold river. Ó, ele não vai probar sempre os valetes, né? Então, tipo, contra ele eu poderia, tipo, não blefar river. Ou blefar com uma frequência baixa, sabe? Tipo, blefar os piores combos meus e não blefar os que tem valor de showdown. Nunca blefar uma mão como o Rei High, por exemplo, porque eu ainda vou ganhar de 8 e 9 de espada. Tipo, vamos supor que eu tenha Rei 10 de copas no river. Eu aposto no turn, ele paga, e aí river eu nunca blefo, né? Nesse river aqui, porque eu ainda vou ganhar de tipo 8, 9 de espada. Eu ainda vou ganhar algumas vezes no showdown. Então eu não preciso blefar os meus valores de showdown contra ele. Mas contra o Big eu blefaria. Tipo, BT e turn, o Small foldou e o Big pagou, eu blefaria esse river aqui. Eu blefaria esse river porque ele ainda vai ter tipo uns Ice 4 da vida, Ice 2, Rei 10 de espada, né? Tipo, todos os Reis X de espada ele vai ter ali, que ele tava flush draw, ele pagou. Então eu ainda me beneficio de fazer foldar essas mãos. Então contra o Big eu blefaria, mesmo nesse valete aqui. E contra o Small nunca. E aí quando eu não aposto turn é só give up mesmo. GG. Outra mão é esse Ice 8 aqui, que eu abri do Small. Um spot um pouco parecido, tomei call do... Ô, Júnior. Opa, Júnior, pode falar. só uma coisinha dessa mão anterior aí.
Beleza. Mas no caso, se você fosse a última aposta, já seria alta para terminar o Black? No River? Sim. Não, contra o Big não, cara, porque o que, tipo, é aquela parada ali, o que que eu tô mirando, o que que eu tô querendo que ele fold? Eu tô querendo que ele fold Ace High, eu tô querendo que ele fold Rei High com espadas, eu tô querendo que ele fold esse tipo de mão, sabe? E pra fazer foldar esse tipo de mão, eu não preciso betar, tipo, vamos supor que eu bet 3 no turn e ele paga. O River vai pra 12. Eu não preciso betar 8 pra fazer foldar essas mãos, sabe? Tipo, eu preciso betar 5 pra fazer foldar essas mãos, não 8. Eu não preciso gastar tanto no River, sabe? A não ser que eu queira fazer ele foldar, tipo, uma mão um pouco mais forte. Aí eu tenho que fazer uma size alta. E, tipo, eu não vou betar 8 no River esperando que ele folde esse 5 aqui também. O melhor 5 dele, né? Eu não posso fazer uma bomba esperando que ele folde isso aqui, porque eu não acho que ele vai foldar isso aqui. Eu acho que isso aqui ele ainda vai dar hero call com uma frequência muito alta. Então, eu não posso, tipo, fazer ele foldar a mão forte. E aí eu beto pra fazer foldar a mão fraca mesmo, pra fazer foldar as mãos que missaram e que eu tô perdendo, né? As mãos dele que missaram e que eu tô perdendo. Entendeu? E tomando o call, perde menos, né? Isso, claro, porque, tipo, o range dele que vai dar call é indiferente, né? O range dele que vai dar call vai pagar quase que qualquer size. Então, eu beto uma size pequena e economizo um pouco. Não preciso betar uma bomba aí e polarizar meu range. Beleza. E também, quando eu tiver o valete X, eu não vou querer betar uma bomba, porque eu vou estar expulsando tudo do range dele, né? Tudo, tipo, que ele pode pagar ainda pior. Os meus valetes no River vão querer betar pequeno. Essa é uma carta que muda muito, que eu vou ter pouco blefe, então eu não vou betar gigante com o valete no River, do jeito que foi jogado. Tranquilo. Esse spot aqui eu abri do botão, o small deu call, o big deu call. E esse é um board que eu acertei top pair, né, com kicker médio. Tô em posição. Como que vocês jogariam esse spot? Quem você betaria aqui? Quem daria check? Qual size apostariam? Pode ficar sem medo de falar aí, cara. Eu betaria pequeno. Você betaria pequeno? Sim. Qual size? 2? 30%, 33%. Tá. Eu já vou para a linha do meio pote ou 2/3, porque o costo do kicker, né, não tá muito bom. Muito flash ali dos caras ali que encaixa também. O cara pagando ali, eu já vou ficar meio... jogar mais para trás do turn, né? Dependendo do turn. Uhum. Alguém jogaria diferente? Alguém daria check nesse flop? Pois é, eu não acho a linha do check tão ruim, até porque acho que a gente não tem um valor tão alto assim e dá pra controlar o pot, né? Jogando de check, paga turn, paga river. Ainda mais contra dois, sei lá, pot multi-way é complicado, cara. Mas eu acho que check não é uma linha tão ruim, não. Eu vejo aí, Júnior, assim, pelo eu CBT, eu tenho muito 10 valete, eu tenho muito dama rei, dessa posição, né? Eu tenho mais forte, então assim, eu gosto de continuar CBTando de size pequena, demonstrando que eu quero tomar o call, entendeu? Sim. Não sei se estou errado no meu pensamento. Então, assim, a gente tem um par aqui, cara. A gente tem um top pair, né, que é bem forte que pro esporte. Tipo, nesses efetivos aqui, a gente tem um top pair, é bem relevante, né? Então, a gente tem uma mão aqui, a gente não pode jogar ela com tanto medo, assim, tipo, jogar para trás e tal. Mas ter uma estratégia de check nesse tipo de flop multi-way é interessante. É bem interessante, até para proteger o nosso range, né? Até pra gente ter, tipo, ter mão forte quando a gente dá check. Porque esse é o board que a gente vai checar bastante, cara. Porque imagina se a gente tem, sei lá, rei valete de copas, rei valete de paus, por exemplo. A gente vai querer CBtar aqui e atolar? Não vai estar tão contente em CBtar, tomar raise pro pau aqui, né? Mesmo que a gente tenha um par e uma broca. A gente não vai estar tão contente assim. Então, a gente vai ter uma parte do range que vai checar. E aí, se a gente checar só essas, por exemplo, só os segundo pares, a gente vai ser muito explorado, porque, tipo, vai ser muito fácil eles betar duas e a gente ter que foldar essas mãos, né? Mesmo que a gente selecione bem, tipo, só check, rei valete e tal, e ainda vai ser mão que tem equidade ainda para realizar.
A gente precisa ter umas mãos fortes para checar. Então, eu daria alguns checks aqui, com certeza, com Ais. Não sei se esse é o melhor Ais para dar check. Eu acredito que não. Acredito que esse seja mais pro C-Bet mesmo. E tipo, Ais e 5 de ouro, Ais e 5 de paus. Esse seja um pouco melhor de dar check, porque a gente vai ter um Ais médio, vamos dizer assim. A gente ainda tem alguns backdoor, algumas coisas assim, né? E esse é o tipo de board que a equidade muda muito. Tipo, qualquer carta que bater aí que não for, sei lá, 2, que não for 3, que não for uma carta blank, assim, vai mudar a equidade bastante. Tipo, vamos supor que bata um 8. O 8 já vai mudar a equidade, né? Porque já vai ter sequência pronta. Vai ter mais sequência pronta, né? Porque já tem o Rei Dama, que já é seguido. Então, qualquer carta que bater aí no turn, basicamente, vai mudar a equidade, né? Então, esse é um board que muda muito a equidade. Então, esses a gente tem que ter cuidado. Esses a gente tem que ter bastante check mesmo. Esses que muda muito a equidade do flop pro turn. Tipo, qualquer carta que bater aqui muda a equidade. Mas a gente se betando, a gente não vai ver o turn e o river de graça também? Mas a nossa mão tem incentivo em ver turn e river de graça? Tipo, você acha que tem incentivo em ver turn e river de graça quando a gente tem essa mão? Eu acho que, tipo assim, a gente pode controlar mais o bot, porque a gente se beta agora com size baixa. Se eles forem de call, aí turn a gente checa behind. E aí, talvez a gente se beta river ou a gente dá call river. Aí, Júnior, também, eu falei assim, mas independente de ser esse Ais de 8, eu acho que nesse flop aí, eu vejo muito pela vantagem de range, eu vou betar qualquer carta que eu abrir. Pode ser um 6 de 7, um 6 de 5. Então, esse é o ponto. É isso que eu quero chegar, sabe? Tipo, a gente tá jogando contra 2 jogadores, a gente não tá jogando contra 1. O range deles aqui é um pouco mais forte, principalmente do small blind. Ele tá fletando ali a gente com 20 blind. Muda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o range do small blind nesse spot. Vamos ver o que ele defende com 20 blind, porque agora ele tem 20 blind, ele não tem mais 30. Ô, então... Júnior, Oi, mas pode você falar. acha que o range dele sim não tá fraco? Porque o mais forte, ele praticamente ele ia te dar a 3-bet shove, né? Sim, mas o range fraco dele conecta com esse board, você não concorda? Tipo, qual que é o range fraco dele? Rei valete, rei dama, que não quis chovar pré, Ás 9, Ás 8. Ás valete talvez já chove sempre pré, vai ser tipo, vala vai chovar pré, 10 vai chovar pré, Ás e vala provavelmente vai chovar pré, Ás 10 também. Então, tipo, ele não tem tanto nuts assim, ele vai ter rei dama, que é nuts. Mas ele vai ter bastante coisa que conectou com esse board, né? O range dele é conectado com esse board, principalmente por ele não fletar quase par aqui. Então, ele não ter par ali, tipo, ele não tem mais 30 blind agora ele tem 20, então o range dele é totalmente diferente. Tipo, se ele tem 8-8 aqui, como é que vocês jogam se vocês têm 8-8, 7-7, 6-6 aqui? O pré-flop. Chove direto. Chove reto. Então, ele já não tem mais essas mãos, né? Dificilmente ele vai dar call com algum par. Pode ser que ele dê, tipo, com alguns pares assim, com uma parte pior do range dele, que ele resolva dar call. Pode ser que ele dê call com esses Ais suited aqui, só com os piores, que tipo, ele nunca dê call com Ás e 10 suited mais e nunca dê call com Ás e valete off mais, que ele sempre chove essas mãos. O range dele vai ficar um pouco mais fraco, né? Mas o range dele ainda é restrito. Ele não tá fletando, tipo, 40% do range ali, igual o Big... Opa! Ele não tá fletando o range gigante ali como o Big Blind tá fletando. O range dele é mais restrito ali. E a parte do range dele restrita é uma parte que conecta com esse board, é uma parte grande que conecta com esse board, né? Eu vou colocar um range aqui. Vamos ver se vocês concordam. Porque eu acho que assim, tipo, essa parte toda aí, tipo, essa parte suited aí que você tá marcando, eu daria rei steel tudo. E aí Se vai rei diminuir valete, um pouco. Rei 10, rei 9. Esses aqui também você daria rei steel? Eu vou botar o pior, então. Eu vou botar os piores que eu jogaria aqui desse spot, então, que é o rei 9 e o rei 8 no range de flat. Vou deixar alguns... Acho que o rei dama off também daria restio. Também dá chove, né? O rei dama off. O rei dama off é o ponto. Se o rei dama off sempre der rechove ali, o range dele vai ficar um pouco... Vai errar um pouco mais aquele board, né? Não vai estar tão forte assim. O que vocês acham desse range aqui? Ali provavelmente ele só tá fletando a parte muito, muito fraca dele mesmo, né? Porque
Dependendo do vilão, até o 9-8, né? Até o 9-8. 9-8 suited. Tipo ali, 10-9 suited de Osho, vala 10 suited de Osho, vala 9. E tudo eu dou resteel. Eu acho que a gente tem pode chovar muito vilão bastante naquele também. spot ali. A gente pode sim chovar bastante naquele spot ali, mas a gente precisa ter uma parte do range de call, né? Então, tipo... E aí pegar, tipo, o bottom do que a gente vai jogar naquele spot e dar call seria a melhor opção, né? Tipo, a gente vai chovar, vai jogar, tipo, 20% das mãos ali, vamos supor. Que a gente joga 20%. Pegar as piores mãos desse 20% para dar call eu acho que é uma estratégia bem decente. Tipo, a gente quer jogar sempre o Ice 9 off naquele spot. Só que o Ice 9 off é a pior mão que eu quero jogar. Então eu vou escolher ele para dar call, em vez de escolher ele para chovar, sabe? Até pra gente precisa ter range de call, né? Mesmo jogando do small blind e tal, a gente vai precisar ter alguns calls ali. A gente vai querer ter, né, alguns calls. A gente não vai querer chovar 100% do range que joga ali. Isso daí não muda conforme o perfil do vilão? Range? Então, muda. Se eu for olhar o perfil do vilão aqui, eu vou definir um range um pouco mais certo pra ele, né? Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Tipo, eu quero ver um range mais padrão aqui, tipo, o que deveria ser defesa ali, sabe? O que ele deveria estar dando call ali, não o que ele realmente dá. Pra gente ver como que o nosso range funciona contra um range do small blind, em geral. O que vocês acham desse range aqui? Eu acho que tá ok o range. Eu acho que assim, cara, em tá GTO, se a gente for pensar, ele deveria estar dando mais call. Ele deveria estar dando uns calls assim, ó. Alguma coisa assim. Eu coloco até 8-7 também. Vou dizer 7-6, mas, tipo, tá bom. É porque enquanto começa a ficar mais short stack, essas mãos aqui, elas começam a ter a jogabilidade um pouco pior, né? E aí tu tem que defender elas um pouco menos. Mas pode ser que a galera ainda defende uma quantidade alta. Tipo, os 10 e 8, 8 e 7 suited, 9 e 8 suited, 10 e 9 suited. Pode ser que a galera ainda defende. Essas mãos seria até melhor chovar, né? Sim, eu acho que assim, Que até faz muito mais sentido pegar um 10 e vala suited aqui e chovar, um 10 e vala suited, do que um rei dama off, por exemplo. Porque o rei dama off, a gente ainda quer jogar para acertar top pair, né? O 10 valete suited, a gente quer fazer foldar a mão melhor. A gente tem incentivo em fazer foldar a mão melhor, porque ele vai, tipo, aqui a gente está abrindo Ás e 8 off. Se ele chova o 10 valete suited, o que a gente faz com Ás e 8 off? Maioria das vezes a gente só folda, né? Então ele vai estar fazendo foldar a mão melhor, chovando essas mãos. E quando ele chova, tipo, Ás e dama, por exemplo, Ás e vala, rei e dama, ele não vai fazer foldar a mão melhor. Ele vai fazer foldar as mãos piores. E as mãos melhores e as mãos média ali, que atolam normal, vão continuar pagando, sabe? Tipo, ele não vai fazer overfoldar nada. Tipo, se eu tiver Ás e 9 aqui, eu não vou foldar nunca para esse rei steel. Então ele não vai fazer foldar uma mão melhor. Aí, ele chova, tipo, Ás e valete, tipo, por exemplo. Ele só tem, tipo, o bottom e o topo, né? De flat aí. Né? E ele pode, tipo, com alguma frequência, fletar alguma trap aqui. Eu acho que ele deveria, sim, fletar algumas traps. Tipo, com alguma frequência, né? Não sempre. Mas com alguma frequência ele fletar algumas traps. Alguma coisa assim. Deixa eu colocar o Ice também com frequência. Beleza, eu vou colocar esse range aqui, que é um pouco mais tight, para ver como que o nosso Ice 8 se comporta contra esse range. 8 off. Deixa eu colocar aqui Ás de espada, valete de pausa e 10 de ouro. A gente ainda tem uma vantagem, né? Tipo, ter o top pair aqui e ele ter bastante combo que acerta esse board, que, tipo, valete X, ele ter bastante 10X, o Ás vai ser forte o suficiente ainda para atolar contra ele. Principalmente se a gente for pensar que ele vai dar, sei lá, check raise com 10 e valete, com valete dama, aliás. Check raise com valete rei. Isso se a gente estiver jogando contra ele, né? E a gente está levando em consideração só o range dele. Agora vamos colocar o range do Big junto. Olha o tanto que a nossa equidade cai. Beleza, a gente ainda tem a gente ainda tá splitando contra os dois, né? Contra os dois range, a gente ainda tem uma equidade decente. Então, esse combo aqui provavelmente vai ser uma C-bet mesmo, quando a gente tem uma equidade assim.
Mas é interessante pensar como que funciona esses dois ranges, né, pra gente construir. Porque, tipo assim, a gente tem um top pair aqui, mas olha, a gente tem 50% de equidade. A gente não tá tão bem assim com top pair. Por ser um spot multi-way, né? Se a gente tivesse só contra o small, a gente teria uma equidade grande. Se a gente tivesse só contra o big, a gente teria uma equidade gigantesca. Agora, quando a gente enfrenta esses dois ranges juntos, a gente tem que ficar mais tight. Porque a gente perde muito, né? Perde muita equidade quando a gente enfrenta dois ranges. Por mais que a gente ainda esteja definido dois range amplos, que um deles é o big blind, e a gente está colocando que o small blind está com range um pouco amplo. Um pouco amplo. Não tanto, né? Porque ele tem 20 blinds, mas tá um pouco amplo. Diferente se ele tivesse fletando de MP, por exemplo, porque de MP ele já não estaria fletando um monte de coisa assim, né? O range dele estaria muito mais tight. Aqui tá um pouco amplo ainda, então a gente ainda tem uma C-bet aqui tranquila com esses combos aqui. Eu acho que qualquer AIS, na verdade, aqui vai ser uma C-bet, vai ter uma equidade decente. Tipo, vamos supor que a gente tenha AIS e 5 aqui. Vai perder um pouco de equidade, né? Porque já não é mais um kicker médio, mas a gente ainda vai ter uma C-bet ainda. A gente ainda vai ter um combo que vai ter uma equidade maior do que a deles. Então, e size multi-way, cara, é sempre, no geral, é size pequena. Vai ter algumas size grande, mas na maior parte das vezes a gente vai usar size de 1/3, principalmente em posição. Fora de posição, a gente ainda vai usar uma size um pouco maior. Mas como fora de posição a gente vai estar dando muito check, vai ser poucas vezes que isso vai acontecer, que a gente vai CBtar grande em spot multi-way, né? A maior parte das vezes a gente CBtar multi-way, a gente vai usar size de 1/3, size de 1/4, no máximo meio pote. Você acha que, tipo assim, pote multi-way, bordo muito conectado, se tiver o nuts, já vale a pena você CBtar forte? Normalmente Sim, o pode Field também ser. não presta muita atenção nisso. Tipo assim, na teoria não deveria, né? Na teoria você deveria betar baixo também com o nuts aqui. Tipo, com o rei dama, na teoria você também deveria betar baixo. Mas na prática pode ser que funcione bem, porque o field é call station, né? O field é muito mais call station do que deveria. E aí eles nunca vão te dar raise com Ais 9, por exemplo. Mesmo contra uma size de 1/3, eles não vão te dar raise com Ais 9. Só que eles vão pagar sempre. E aí, como tu sabe que eles vão pagar sempre, é ok fazer uma size grande, né? Com nuts. Tendo, tipo, rei dama aqui. Principalmente, tipo, um rei dama de copas. Que não bloqueia nada, né? O rei dama de copas é bem decente ir para uma linha exploit aqui e fazer uma size grande. Vai fazer tipo, sentido, né? Mas a gente também... tem que sempre entender que quando a gente tá fazendo size grande, multi-way, a gente tá indo para uma linha exploit, né? Porque pensa, se a gente só faz size grande com nuts, na teoria vai ficar muito fácil de identificar o nosso range, né? Só que a população não identifica. Então... Isso que eu ia te perguntar, tipo, fazer tipo, meio pote aí. Sabendo que o range dele ele vai estar muito conectado. É por proteção e até para extrair. Tipo, poderia fazer algumas vezes, dependendo do vilão, né? Uhum. Com esse combo eu acho que não, cara. Com esse combo eu acho que vai ser um pouco de overplay fazer uma size grande. Porque, tipo, pensa se a gente faz, sei lá, meio pote, o que ele vai fazer com rei 10 aqui? Ele já vai se sentir numa situação ruim, né? Se ele tá com rei 10, se ele tá com dama valete, quando ele enfrenta uma size grande, ele já não vai estar tão bem assim para pagar, ele já não vai se sentir tão bem para pagar. Então a gente vai acabar fazendo um pouco de overplay quando a gente fizer uma size grande aqui. Você poderia colocar lá no Equilab lá, tipo, quando bate o turn, uma blank e uma alta para ver quanto que muda ali? A equidade, o tanto que muda a equidade? No turn. Tá, vou voltar aqui pro Ice 8 então. Só contra o Small Blind, quer ver ou contra os dois? Pode ser contra os dois. Tá, vamos supor que bata uma blank no turn, um 3 de copas. Qual que eu fiz aqui? Em 3 de copas, a nossa mão vai ganhar equidade. Porque, tipo... O 3 de copas é uma carta que não muda em nada, né? Então, se a gente estava com uma equidade grande, se a gente já tinha uma equidade grande, quando bater uma blank, que não acerta ninguém, a nossa equidade vai aumentar, né? Você mudou lá o flop. Não. Tá certo. Ali, As 10 e não, tá um valete. valete ali. É porque ele tá pequenininho aqui. Parece que estavam 3 ali. Não, mas é isso aí mesmo. As 10 e valete. E aí, quando bate um turn blank, com certeza a nossa equidade vai aumentar, né? Porque
se a gente já tava na frente nesse flop, S3 não vai mudar em nada para ninguém, basicamente. Então, é uma carta que não muda nada para ninguém. Então, a nossa equidade vai aumentar, né? E aí, se bater No caso de bater um 3 de algum dos naipes, que já tá no... Também vai aumentar a nossa equidade, cara. Também vai aumentar, só que não vai aumentar um pouco menos, né? Porque agora eles vão ter mais combo de flush draw. Com certeza eles vão ter, tipo, um 3 de espada aqui. Eles vão ter, tipo, valete rei de espada, valete dama de espada. Vão ter umas mãos assim, sabe? E aí essas mãos vão ganhar equidade e vão fazer com que a nossa perca um pouco de equidade. Então, praticamente as cartas abaixo do 7, né? Tipo, bateu ali vai melhorar a equidade. Né? Então, na teoria, quando a gente aposta e alguém paga, algum desses dois paga, num blank a gente deveria continuar apostando, porque a nossa mão ganha equidade contra esse range, né? Então, num blank a gente sempre deveria mandar o segundo barril e nunca checar behind. Tipo, até com essa mão, né? Tipo, com o top pair sempre betar o segundo barril. Tipo, e não precisa ser uma size gigante, é por causa do SPR, né? A gente vai manipular a size de acordo com o SPR. Por exemplo, eu CBT essa size aqui, o Big pagou e bateu um turn 3, o pot vai ter 11. Contra o Big eu vou betar umas 7, mas contra o Small eu vou betar umas 3,5, por exemplo. Contra o Small eu vou betar pequeno de novo. Contra o Big eu vou betar grande, porque contra o Big vai ter muita coisa que eu vou extrair ainda, né? Quando bate uma blank, ele ainda vai, tipo, ter um monte de 10x, ele ainda vai ter um monte de valete X, ele vai ter AX pior. Então, contra o Big ainda faz sentido a gente mandar um segundo barril com size grande. E contra o Small, não. Contra o Small a gente faz sempre size pequeno daí. Você poderia colocar contra um só? Tipo, contra o Small e contra o Big? Só pra uma blank? Isso. Só pra ver a equidade. Vai aumentar a nossa equidade. Vai ser a mesma coisa, vai aumentar mais ainda. Tipo, sem o 3 aqui, né? A nossa equidade era de 60. E aí, quando bate um turn blank... Não muda nada, né? Muda, vai para 68, muda bastante até, aumenta a nossa equidade, né? Tipo, e contra o Big vai ser a mesma coisa. Contra o Big vai... turn, mas aí quando a gente beta turn, aí vai ter muito river que a gente pode checar behind, né? Daí river, tipo, é uma mão que a gente quer jogar duas street, né? Tipo, a gente quer jogar duas street de alguma forma, a gente só tem que ver a melhor forma para jogar duas street, se é betando flop turn, se é betando flop river, se é betando para jogar por bluff catch river. A gente tem que jogar por duas streets esse spot. A gente só tem que ver como que a gente vai fazer isso, né? Não vai tomar call de 3 streets aí na frente nunca. Não, call de 3 streets aqui dificilmente a gente vai tomar. Não sei que um cara muito ruim que seja capaz de pagar com valete 3 streets. Mas, no geral, a gente não pode esperar isso, né? A gente não pode esperar que alguém vai pagar 3 streets com valete. A gente pode esperar que eles vão pagar duas. Duas streets, sim. Até porque a maioria dos valetes deles vão estar combado aqui. Vai ser tipo valete com draw, né? Então, essas mãos a gente espera que pague segundo barril ainda. Até por isso é melhor betar o segundo barril no turn, né? Porque, tipo, o valete rei, o que vai fazer no turn? No turn vai pagar, mas river pode ser que fold. Mas, por exemplo, se bate um 9 no turn... o 9 já não é mais uma blank, né? O 9, vamos olhar a equidade aqui do 9, como é que ficaria contra os dois. O 9 é uma das cartas que mudariam bastante, até o 9 de copas. É boa. 9. Que abre equidade. O 9 ainda não muda tanto, porque o que estava seguido basicamente continua, né? Que é o rei dama. Ele vai seguir o dama 9, o dama 8, aliás, mas eles não vão ter tanto dama 8 assim quando pagam a C-bet, né? Tipo, a gente tá jogando multiway, C-betando multiway, e aí eles não vão ter tanto dama 8 assim. E a gente tem um 8 também. O 8 bloqueando. A gente tem um 8 que tá bloqueando também. Então, o 9 não muda tanto. Mas, tipo, uma carta que complete a sequência ali com uma carta, essas aí a nossa equidade com certeza vai cair drasticamente, tipo uma dama de copas. Olha o tanto de equidade que a nossa mão vai para 20%. E aí a equidade aumenta gigantesca para o small blind, né? Que vai ter agora todas as sequências possível. E ainda o Big também vai ter uma equidade grande, tipo, maior do que a nossa, porque ele também vai ter bastante rei X, né? E o 8, que nós fica com 2 pares, já tem a... O 8 a gente vai ganhar equidade, com certeza, porque a gente faz o segundo par, né? 8 de copas a gente vai ganhar equidade, porque a gente vai para um segundo par, mas não tanto quanto um 3, engraçado, né? Porque o 8 é uma carta que completa a sequência, tipo, completa o dama 9, por exemplo. Então ainda vai dar equidade pra gente, porque a gente vai fazer 2 pares, mas não tanto assim quanto um 3, que é um unblank que não mudou a equidade para ninguém, né?
E aí, tipo, só favorece a gente, que é o agressor da mão, que é o que tem o range mais forte. Pelo menos é o que tá representando o range mais forte, né? Então é isso aí. É que nesse spot eu fui um terço, os dois foldaram. Tipo, a fold equity é muito grande nesse spot, né, velho? Tipo, em multiway, no geral, a fold equity é muito grande. Então não tem por que a gente fazer uma size maior do que essa. Tipo, eles já vão overfoldar por natureza, porque, tipo, é obrigatório, né, foldar aqui um monte de mão que ele deu call. E eu não posso, tipo, betar uma bomba aqui e manter só a parte forte do range dele. Eu não posso me isolar contra o range forte dele. Eu tenho que manter a parte fraca do range dele ainda. Eu acho que essa size foi bem boa, de um terço aqui. É por isso que eu falo que, assim, com qualquer carta que eu abrir, num flop desse aí, que a gente tem uma vantagem de range, eu gosto de fazer um terço, entendeu? Uhum. O problema é que, tipo, se a gente tiver... Vamos voltar ali pro Equilab. Eu fechei ele. De novo. Um 7 e 8, por exemplo, Eu vou botar a gente vai ter um index dado de uma broca, né? Eu não vou conseguir fazer backup aqui. Então, uma carta como... Uma mão como 7, 8, a gente ainda tem uma equidade, né? Porque a gente ainda vai ter uma broca do 9. Então, pode ser que seja um combo decente para betar. Mas uma mão como 6 e 7, eu já não betaria nunca, sabe? Porque eu não tenho mais para onde melhorar. Tipo, até mesmo 6 e 7 de espada, 6 e 7 de ouro, eu não betaria tanto. Tipo, eu mais checaria, né? Daria alguns give up aí até para balancear com o meu range que quer dar check, né? Porque eu vou dar alguns checks aqui com valor, tipo o Rei Valete vai ser um combo que eu vou dar check quase sempre aqui. O Dama Valete é um combo que eu vou dar check quase sempre. Os pocket pairs que você abrir aí, você não se bet, então. Como é que é? Os pocket pairs que você abrir aí dessa posição, você não se beta muito, então. Os pocket pair eu não betaria aqui. Pocket pair eu checaria também. Porque, tipo, quando a gente tem top pair aqui, pensa, se a gente tem 7-7, a gente vai estar bloqueando uma parte muito grande do range deles que foldam, né? A gente vai estar bloqueando muito a parte do range deles que foldam e a gente vai estar, tipo, o range deles vão ser muito composto por carta que acerta o board. E aí, tipo, a gente ter 7-7, a gente quer fazer foldar o quê? A gente quer fazer foldar 7-6, 7-8, mas vamos assim, quando a gente está cebetando esse board. Para simplesmente fazer eles foldarem. E aí a gente quer desbloquear essas mãos, né? E aí ter o 7-7 aqui não é tão bom, ter o 6-6 não é tão bom, ter o 5-5 não é tão bom. Ficou mais alguma dúvida nesse spot aqui? Alguém farei alguma coisa diferente aqui? Alguém tem alguma sugestão, dúvida? Não, clareou muito a visão. Beleza. Spot multiway é legal de estudar, tipo, a galera não estuda, acaba não estudando porque ele acontece com uma frequência mais baixa, né? Tipo, todo mundo fala, na verdade, que ele acontece com uma frequência mais baixa. Mas como a gente joga um field que a galera é muito call station, acaba acontecendo muito, tipo, com uma frequência muito alta, em spot multiway. E a gente geralmente fica um pouco perdido em spot multiway porque a dinâmica é um pouco diferente, né? Os ranges são um pouco diferentes. Geralmente, um dos ranges vai estar bem tight. O primeiro flat geralmente vai ser um range mais tight. Tipo, eu não vou dizer assim que é um range tight que tem o topo, mas vai ser um range tight que tem toda a parte média ali que conecta com quase todos os boards, né? Então, a nossa fold equity, quando joga spot multiway, ela diminui muito. Então, a gente não pode pegar duas cartas e CBtar simplesmente igual a gente faz na maior parte das vezes em spot heads up. Ô, Júnior. Oi. Ali, no caso ali, o último pocket pair que a gente poderia estar CBetando seria um 9-9. Nesse spot aqui? O 9-9 eu também não betaria, cara. Eu checaria também. Só que o 9-9... eu checaria também. Eu checaria o 9-9 também aqui. Como um dama-dama, um rei-rei, que tem o Ais em cima. Então, aí que a gente começa a ver o tanto de combo que a gente tem que não quer betar nesse board, né? Tipo, o dama-dama e o rei-rei vão estar confortável em betar e dar call aqui num raise, ou betar e continuar aqui nessa mão. Não vão estar tão contentes assim, né? Um dama-dama e um rei-rei. Então, a gente vai ter muita mão que vai dar check aqui. E aí a gente precisa ter umas mãos fortes para dar check também.
Mas se a gente dá check, a gente não deixa o range muito capado? Então, por isso que a gente pode checar alguns AX, né? A gente não precisa betar sempre esse board. Tipo, se a gente estivesse jogando só contra o Small ou só contra o Big, a gente pode betar todos os AX, a gente pode betar Rei, a gente pode betar Dama, a gente pode betar os Pocket, se a gente estiver jogando só contra o Big, principalmente. A gente pode betar 2-2 aqui, se a gente estiver jogando contra o Big, porque ele vai ter 6 e 7 off, ele vai ter 8 e 9 off, e a gente quer fazer foldar essas mãos, né? De alguma forma. Então, a gente pode betar. Agora, quando a gente enfrenta 2 range, começa a diminuir um pouco. E aí a gente não quer betar mais tanto essas mãos porque elas não têm fold act. Tipo, um 2-2 aqui não faz sentido betar porque ele praticamente não tem fold act contra 2 range. O 9-9 ainda faz sentido ter bet porque ele ainda bloqueia uma parte do range deles que continua, né? Que seria 8-9, Dama 9. Ainda bloqueia uma parte assim. Então, o 9-9 pode ser que seja um bom blefe aqui para esse spot. Um blefe ok, né? Um combo decente para usar para blefe. Mas, tipo, os pocket menor eu acho que não faz sentido nenhum, tipo, betar aqui, porque a fold act vai ser muito baixa. Eu vou passar essa última mão aqui pra gente finalizar, que já deu mais de 1 hora aqui. Os nick da GG é os melhores, né, mano? É um monte de nick maluco, né? Não, mas esses aqui, na verdade, eles não são nick, né? Eu tô falando esse daí, ó. Calvalito. Ah, esse sou eu? Esse aí sou eu? Mas é cada nick engraçado. Né? E o Cavalito é instrutor nosso ali na porcaria. Eu fiz em homenagem a ele. Ele riu um monte. Vamos nesse spot aqui, então, pra gente finalizar. Eu abri EP, tomei call do MP e tomei call do Big. Primeiro ponto aqui, o que vocês acham que é o range do EP aqui em geral? Não desse cara. O cara me parece ser um call station, ele pode ter um monte de coisa, mas no geral, o que vocês acham que deveria ser um range de flat aqui do MP? Uns pocket pair médio ali, eu acho, né? Ele tem 24 blind, 25, né? Ele tem 25 blind pré-flop. Vamos tentar construir um range aqui para ele. Acho que com 7-7 mais ali. Tipo... Alguma coisa assim? Umas Brothers também, acho que ele tem. As Brothers mais fortes mesmo. Que ele não quis tribetar. Isso aqui? Wise Dama? Eu acho que não muda muito isso, não. Será que ele fleta Ice Valete off? Então tem... eu acho que dá pra botar o Ice Valete off também. Porque eu acho que tem uns que tribeta, tem outros que já dá flat só. Uhum. O Ice Valete off aqui eu jogaria de tribet ou de fold, cara. Eu não daria call aqui com o Ice Valete off. Acho que o 10-10 ele fleta aí. 10-10? Pode ser. 10-10 eu acho que eu daria call aqui também. Eu acho que eu jogaria de call também. Acho que um Ice 9 também entraria. Um Ice 9 suíte aqui. Uhum. Uma coisa assim com alguma... Opa. Um Ice 5 suited com alguma frequência. Né? Eu fletaria alguma coisa assim, cara. Eu acho que o Ice Dama suited eu daria alguns call também. Tipo, mixaria provavelmente aqui o Ice Dama suited entre tribet, call e flat. O Ice Dama off também eu faria isso. Eu mixaria entre tribet, call e flat. Não tribetaria sempre. Eu acho que não precisa tribetar sempre essa mão. Com o Weak Blind eu acho que até 5-5 ali. Acho que ele... Tu acha que ele fleta esses pares aqui também? Sim. Se for depender do vilão, é até para dar uma balanceada aí também. Uhum, tá. Vou colocar aqui assim. É uma frequência. Eu acho que tá justo esse range. Tipo, alguma coisa aqui pode ser que ele tribete, né? Tipo, alguma coisa assim pode ser que ele tribete. Então eu vou botar com alguma frequência que ele fleta. Frequência alta de flat e alguma frequência de tribete. Essa também. Então a gente já percebe que o range aqui, ele é muito mais tight, né? Ele já tá bem tight, no geral. E mesmo a gente colocando bastante mão, porque tipo, ele
não acho que ele deveria estar fletando com esse stack 5-5, 6-6. Eu acho que nem o 7-7 ele deveria estar fletando com esse stack aqui, mas a galera ainda fleta. 7-7 mais, beleza. Tipo, entre 7-7 e 10-10 eu acho que é ok. Vala sempre tribet call. E aí, essas aqui sempre tribet call. Ice Rei suited, os Ice Dama. Essa parte aqui com alguma frequência tribet call, alguma frequência flat, né? Então, vamos manter assim. Mas tipo, ficou um range de 5,88%. Ainda ficou um pouco amplo, vamos dizer assim. E ainda assim é tight, né? Ainda assim é tight. E vamos colocar o nosso range aqui, o nosso Vala 9 suited. O nosso range de flat deu 8%. Esse daí tem bem menos. 8%? Deu... Não, foi 5 ponto alguma coisa, né? 5,88. Eu acho que deveria ser menos ainda que isso, mas beleza, vamos colocar isso aqui. E vamos olhar fala isso. O nosso da tabela, tipo de flat contra EP. De MP contra EP, mas em qual efetivo? 25. Ele tem 24, né? Depois deixa eu ver esse range, cara. Eu acho que esse é o range geral, né? Talvez. O range, tipo, que joga dessa posição aí, mixa uma parte de tribet e uma parte de flat, é isso? Ou é só 11% só o range de flat? É o geral, isso, tá. geral. Não, aí sim, eu acho que sim. O range que joga é de... É mais ou menos isso mesmo. 6 de copas, 9 de espada e 10 de paus. De flash deu bem menos, né? 2% só. Mesmo a gente tendo o segundo par aqui, se a gente estivesse jogando só contra esse range do EP aqui, que a gente colocou um pouco mais tight, a gente não tá tão bem assim, né? A gente tem 58 contra 41. Beleza, a gente tá na frente na equidade, mas é porque a gente tem um par e tem backdoor. Tem 2 backdoor. Então a gente ainda vai ter uma equidade decente. Mas se a gente for pensar que o Big também tá na mão e ele vai ter uma parte bem ampla do range dele aqui, que ele vai estar dando bastante call com certeza. Tirar ainda que ele tira uma... que ele não dá call com uma parte suited. E que ele não dá call com uma parte off. Tirar uma parte aqui do muito forte dele. Pode ser que ele chove, né? Essa parte aqui. Beleza, eu vou deixar alguma coisa assim só para ter algumas frequências aqui, porque algumas dessas mãos aqui ele vai jogar para frente de alguma forma e algumas ele vai foldar daqui do meio. Então vamos colocar um range assim, 45%, só para a gente ter uma base, né? Olha como a nossa equidade cai, tipo, a gente não tem 40% contra esses dois ranges, né? Mesmo tendo o segundo par e tendo todos os backdoor, a gente não tem 40% contra dois ranges. Então a gente tem que dar muito check aqui. Isso que a gente está colocando que a gente acertou o board. Se a gente for pensar no nosso range geral que abre daqui, a gente vai ter menos que isso aqui. A gente vai ter bem menos que isso aqui, porque a gente vai ter tipo Rei Valete, que é uma Brock e uma Over, e duas Over, né? A gente vai ter Rei Dama, vai ter um monte de mão assim, mas essas mãos não acertaram o board ainda. Então, e aqui a gente já tem um par, né? E a gente está colocando só essa mão. Então, a nossa equidade com certeza aqui é menor. Então, esse board aqui é o board que a gente vai ter que dar muito check. Principalmente contra esse range tight aqui do MP. Que é um range tight, né? De flat. Tipo, não vai ter um jogador... Claro, tem aqueles caras malucos que jogam todas as mãos, vão ter, com certeza. Mas, no geral, aqui o range vai ser um pouco mais tight mesmo de qualquer jogador, né? De quase que 99% do field vai ter um range mais tight aqui. Um range mais selecionado. É só 2% de flat do range dele. Isso que a gente colocou 5, né? 5 ponto alguma coisa. Mas sim, é um range bem tight mesmo. Eu pensei em algo em torno de 3%. Ele deveria estar fletando aqui. E aí a gente ainda vai estar no sanduíche, né? Que ainda é pior, né? Sim. Nem a gente tá fora de posição total, abrindo, né? Nem tá no final, assim, posição. Sim, a gente vai... Tem muito motivo pra gente dar check aqui, né? Muitos motivos. Então, tipo, eu daria check aqui com Ais, eu daria check com Rei, eu daria check com Dama. Provavelmente eu daria check com Vala aqui. Então, tipo, essas mãos não tem problema a gente dar check multi-way. Muitas vezes a gente fala, vou betar o Vala aqui porque eu quero botar o máximo de ficha no pote. Mas, na maior parte das vezes, o melhor jeito de botar o máximo de ficha não é ser betando. O melhor jeito, a maior parte das vezes, com Vala, Dama, é dando check raise,
É dando check call e jogando de bluff catcher. É porque você tem a blocker, né? Aí no caso. E tipo, vamos colocar um Eyes, no caso você não tem, aí você beta. O Eyes eu não tenho blocker nenhuma, mas é um combo muito bom para dar check raise também, porque eu desbloqueio tudo que aposta no flop. Eu desbloqueio todo o range dele que aposta. Eu desbloqueio, tipo, tendo Eyes, eu tô desbloqueando Rei Dama, eu tô desbloqueando Rei Vala, eu tô desbloqueando 10, Rei 10, Rei 10 e Valete, 10 e Dama, eu tô desbloqueando todas as mãos dele que aposta. Então, Eyes vira um bom combo para dar check raise. Então, mesmo fora de posição, então não tem problema também eu jogar assim depois. Né? Não, fora de posição mesmo é o spot que a gente mais vai dar check raise, check em spot multiway. Quase sempre que tu tiver fora de posição em spot multiway, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é check. Fora de posição multiway, check. Aí, se tu começar a achar motivo para querer betar, beleza. Vai ter algumas adaptações, algumas vezes que realmente a gente vai ter que betar, mas, no geral, vai ser muito mais check do que qualquer outra coisa. Uhum. Já tem que ter isso na cabeça, sabe? Eu vou dar check, porque dando check vai ser o jeito mais fácil de eu maximizar. E aí, tipo, é aquela coisa, mixa teu range entre check raise, entre check call e entre check fold. E aí, turn, eu fui de call aqui, com o segundo par e flush draw, e river, check. E aí a gente leva pro showdown mesmo essa mão. Tipo, não precisa construir um pote gigantesco com essa mão, né? A gente ainda tem um valor decente, a gente vai conseguir chegar no showdown com uma frequência bem alta, vai conseguir realizar equidade no river, então não precisa betar esse tipo de combo aqui, joga checando mesmo e controlando o pote, né? Então é isso. Ficou mais alguma dúvida sobre essa mão aqui, sobre outras? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer mostrar alguma mão sobre esse tema em específico? Não, legal essa aula, né? Tipo, de spot multiway. Seria legal também ter uma de tribet, né? Tipo, contra 2. Tipo, eu peguei essa parte de spot multiway, cara, porque como eu tinha pedido algumas hand history há 2 semanas atrás, eu vi que a galera tava errando muito nesse tipo de spot, tipo, e erro simples, sabe? Tipo, uns erros... É lógico que multiway sempre nunca vai ter uma solução exata, porque não... Eu, pelo menos, não conheço nenhum software muito bom para solucionar mãos em pot multiway. Esse tipo de spot, né? Eu não conheço nenhum software bom para fazer isso. Eu usava até um software de cash game, que é o Poker Snowy, e acabou minha licença. Só que, como ele era um software de cash game, eu não levava tanto em consideração o que ele falava, né? Porque ele tinha umas linhas muito alternativas. E eu não conheço nenhum software para fazer isso, então não tem nenhuma ideia muito formada. E aí, o que a gente vai é mais pelas tendências da população, né? Tipo, como os ranges são tight, no geral já, a gente tenta explorar e maximizar com as nossas mãos mais fortes e fora de posição jogar muito de check, jogar de bluff catcher. Jogar o mais simples possível, né? O mais safe ali para não fazer besteira, porque o spot multiway é muito fácil a gente fazer besteira, é muito fácil a gente errar. Então, jogar o honesto é o mais indicado para jogar pot multiway, né? O menos blefe possível, os blefe muito bem selecionados, tipo, mão que bloqueia range de fold, mão que desbloqueia range de fold, no caso, né? E tá sempre pensando nisso, que a gente tá jogando sempre contra pelo menos um dos range tight. A gente não tá jogando contra 2 range amplo, a gente tá jogando a maior parte das vezes contra um range tight. Mesmo que o big esteja na mão, o flat do meio da mesa ou do small blind vai ser um range mais tight, vai ser essa parte pequena aqui do range, né? Não vai estar tipo tudo isso aqui, ó, de flat, igual tem do big blind, e aí faz com que a gente possa se betar bastante, né? A gente tem que jogar, então, nossos valores para trás também. Nossos valores, eles vão ser bons o suficiente para a gente jogar para trás e ganhar a ficha de outras formas, sem ser se betando tanto. Então, beleza? Beleza, nice demais a aula, velho. Parabéns pela aula, viu? Top. No Flopzilla não dá para ter mais uma noção também? Acho que agora dá para colocar o range de 2 jogadores lá. Eu vou finalizar aqui a gravação. Eu não sei muito bem como que funciona o Flopzilla, cara, nessa parte para spot multiway. Então eu não sei te dizer como que funciona. Porque o Flopzilla, na verdade, ele é só pro flop, né? Ele não vai solucionar a mão inteira. Então eu
Não sei dizer Acho que muito não bem parou de se dá gravar para ainda usar o não. Flopzilla, mas Mas dá pra você colocar assim até o River, dá assim. E, tipo, lá dá pra você pegar bastante noção de combos que vai continuar, né, dos vilões. sim, Dá pra você selecionar e contar depois. o Flopzilla pode ser uma opção bem boa para estudar pot multiway, mas eu nunca parei para fazer isso, né? Então, eu não sei te dizer. Beleza. Eu tenho ele aqui, quiser dar uma olhada depois. Eu posso dar uma olhada depois. Eu tenho uma licença dele também, que eu tenho dividida com os amigos. Eu acabei que eu não fucei ele ainda. Não fucei ele muito. Tipo, Mas é um contra um vilão, software muito bom. O Rafa me usa ajudou bastante o bastante. Flopzilla. Me ajudou bastante. Né, sim. E aí, galera, GL máximo aí. GL, para quem for pro grind, é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Parabéns E qualquer demais dúvida, aí, qualquer cara, pela coisa aula. que for surgindo em relação a esse assunto, é até legal vocês pegarem mão e mandar ali pra gente debater depois sobre, né? Porque vai com certeza aparecer bastante dúvida a hora que vocês começar, tipo, principalmente quem não tá acostumado a dar bastante check em spot multiway, vai começar a aparecer bastante dúvida quando vocês começarem a fazer isso. Então é legal tirar o boom das mãos, pegar ali pra gente estudar elas depois, né? Naquele filtro que você mandou, Sim, aquele filtro ali, ele só vai pegar, tipo, foi o que eu fiz aqui, ó, na verdade. Eu coloquei o filtro, né? E peguei todas as mãos de opção que tinha dentro do filtro. Todas as oportunidades que eu tive de CBTA multiway. Eu vou dar uma olhada. Então é bem legal aquele filtro ali para olhar a tua database e ver como que você está jogando os spots multiway e tal. E aí, se tiver alguma dúvida aí, pode mandar ali no chat de mão que a gente discute sobre. Beleza, valeu. O meu report está com uma frequência grande de CBET, eu acho que deve ser em spot multiway mesmo. Que eu tá dando muito CBET e não checando muito. Sim, é diferente, né? Tipo, o spot heads up, a gente tem que ter uma frequência de CBET muito alta. Quando a gente está jogando heads up, a gente tem que betar, tipo, qualquer duas. Errou o flop completamente, a gente tá lá contra o Big Blind, vamos betar, né? Agora, quando a gente tá contra dois, errou o flop completamente, check fold. Eu acho que é isso que vai ajudar mesmo, velho. Eu achar minha CBET no flop aí. Pode ser. Aula aí, velho. Pode ser. Beleza, então, rapaziada. Valeu aí, GL, para quem vai pro grind. GL, Cavalito. Cavalito é forte. Falou. Valeu, abraço. Rapaziada, GL.